Agora na live Mentoria 744. É uma mentoria onde eu ensino pessoas a conseguir aumentar em 4.000 a sua renda, ou valor, né, de ganho, em apenas 4 dias por mês. E eu estou aqui, a satisfação está aqui com vocês, a gente está aqui atento a essa oportunidade de mercado, e muita gente está me perguntando como é que faz para poder conseguir resultados nessa área específica, onde eu ajudo essas pessoas a conseguir esses resultados. Então nós vamos começar aqui à disposição, colocar aqui para você que está começando, está vendo a gente aqui nessa live, para você fazer sua pergunta, para você também me chamar aqui para a gente poder conversar. Essa live ela é para você que quer conseguir resultados, quer conseguir esses 4.000 a mais de ganho. E aí eu tô aqui para poder responder perguntas e fazer lives com você. Então é uma mentoria, é um trabalho nesse sentido, então é só chegar e perguntar. Então a ideia foi essa. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui hoje, se a conexão está legal, se está com o nosso microfone bacana. Eu acho que tá. E a gente pode seguir em diante aqui, né? E é isso. Eu vou aqui abrir algumas perguntas que as pessoas vêm me perguntando aqui. E eu acho que pode ser legal a gente seguir em diante aqui. Deixa eu só pegar aqui nossa live e já seguir em frente. Pois é. Uma das perguntas que eu tenho tido aqui das pessoas que me perguntam é sobre como conseguir clientes. Eu vou ler algumas perguntas aqui e vou começar aqui. Eu já falei disso nas últimas lives. Eu acho que a gente não pode. Eu quero pegar todas essas perguntas que eu recebi e responder todas. E aí, às vezes, tem pessoas que vão entender com uma forma diferente. E aí a gente pode ir reforçando a ideia de como você conseguir resultados. E aí tem uma pessoa que me perguntou assim, olha, como conseguir o público-alvo, né? Para você que não conhece, não sabe, nunca ouviu falar, público-alvo é um público que você direciona, que você especifica, na verdade, na hora que você vai fazer um planejamento, você vai direcionar a sua fala para aquele público-alvo. Alvo, tem a palavra aí que é o foco, né? Quando você tem um alvo, você tem uma flecha que vai disparar naquele alvo, né? Antes tinha muito isso. Um localzinho, né, onde ainda existe os jogos de flechas, existe isso até em Olimpíadas, mas tem aquele lugarzinho lá que é um círculo, e tem hora que você puxa a flecha, vai seguir, o alvo seu é atingir o centro daquela plaquinha lá, e o público-alvo é mais ou menos isso. Você precisa de atingir aquele público que você elegeu como alvo. E o público-alvo pode ser uma pessoa que tenha 50 anos, pode ser uma que tenha 60 anos, uma pessoa ou um grupo, né? Ou pode ser mais, ou pode ser crianças também. Normalmente, a crianças não é necessariamente um público-alvo, mas os pais das crianças sim, porque eles tomam decisão pelas crianças. E aí, no caso, a pergunta é como conquistar o público-alvo. Você precisa de oferecer o que ele quer, né? Então, quando você tem, por exemplo, no caso do aquecimento solar de água, que é o veículo onde a gente procura exercer esse papel de ajudar as pessoas a atingir os resultados, a gente mostra como que é importante você definir primeiro o público que você vai trabalhar, ou uma região, um bairro específico, e aí assim você poder direcionar o seu esforço para aquele bairro específico, para aquela pessoa, para aquela idade específica. Na verdade, você recebendo uma solicitação de um cliente, você não vai deixar de atendê-lo, independente do público que for, independente da idade, mas é o direcionamento da fala, para quem você quer direcionar. Por exemplo, aqui nas minhas lives, eu elegi um público que eu quero falar e quero direcionar o esforço para ele. É um público
que deve girar entre uma faixa etária específica e tem uma profissão. A gente tem a tendência de entender que essa idade tende a, digamos, a ter mais interesse sobre o que a gente vem falando. Por exemplo, públicos de até 25 anos, 30 anos, são públicos muito jovens. Eles não estão interessados em abrir negócios, não estão interessados muitas vezes em correr riscos, não teve uma maturidade ainda interessante para poder pensar em ganhar renda extra em uma coisa diferente. E aí, no meu caso aqui, eu escolhi um público da faixa etária de 35 anos até na faixa de 55 anos, sei lá. É uma faixa em que as pessoas ainda estão aptas a poder empreender. E eu busco isso, direcionar a minha fala para essas pessoas. E a profissão, eu entendi que se eu comunicasse bem com um eletricista, eu conseguiria levar a minha mensagem de forma mais interessante. Então, se você está aí, se você é eletricista, se você é uma pessoa que está buscando resultados com energia solar, com aquecimento solar de água, ou simplesmente quer um resultado a mais, quer ganhar 4 mil. Eu tenho aqui a solução para você, que é você investir no negócio de energia solar, no caso do aquecimento solar de água, como um meio de você conseguir esse resultado aí durante um mês, tá? E aí a gente vai falar aqui na questão, voltar ao público-alvo, e o público-alvo, ele pode ser conquistado de diversas maneiras, né? Eu já trabalhei, na verdade eu não sei se essa pergunta tem a ver com as pessoas que já foram adquiridas, que já são clientes ou não. Provavelmente a pessoa quer saber como encontrar essas pessoas. Mas eu venho falando nas minhas lives que a pessoa que está mais próxima de você pode ser possivelmente o seu primeiro cliente. Na casa dos meus pais, por exemplo, ele foi o meu primeiro cliente na época. Eu comecei oferecendo a ideia para o meu pai. Ele comprou a primeira ideia. Ele falou assim, não, vamos instalar aqui em casa. Vamos colocar aqui para a gente poder sentir e ver. E depois pode servir como referência para mais pessoas. E de fato isso é interessante. Sua mãe, seu pai, seu irmão, as pessoas que te conhecem, que são mais próximas, que tem na sua lista de contatos aí, são as que possíveis de você encontrar de forma mais fácil. Há uma pesquisa aí que diz que a cada 10 pessoas, 4 pessoas querem trocar, deixar de tomar banho de chuveiro elétrico para tomar banho de energia solar, de água quente. E aí a gente já tem aí um público inicial específico. Você precisa de encontrar ele. Como? Perguntando quem gasta altos custos na conta de luz e posteriormente oferecendo o benefício. Mas tem outros mercados também. Tem pessoas que você não conhece, tem pessoas na sua rua, tem pessoas no seu bairro aí que podem e não tem energia solar na casa e podem ser um público legal para você trabalhar. Vamos pegar aqui, por exemplo, como é que você poderia encontrar clientes no seu bairro e saber quem que tem, quem que não tem aquecimento solar de água. Você vai olhar pelo telhado de um por um? Não. Vai bater campainha um por um? Não. Você pode usar uma ferramenta simples que é o Google Maps, uma ferramenta de você olhar uma fotografia de satélite e por ela você vai ver. Normalmente eles atualizam essas fotografias constantemente. Você vai ver quais são os telhados que você vai encontrar pessoas que têm aquecimento solar de água instalado no telhado e pessoas que também não têm. As pessoas que não têm, de cada 10, 4 pessoas vão querer comprar de você. Só basta aí você chegar até elas. Como você pode chegar até elas? Aí sim, pode sim ser um porta a porta, pode ser um boca a boca, pode ser uma rede de contatos do bairro pelo WhatsApp, diversas maneiras. E existe também a forma de você conseguir, que é pela internet. Você faz campanhas específicas para aquela região. Você pode fazer uma campanha no Google, no Facebook. Tem várias maneiras de você chegar até elas. E normalmente, na sua região, certamente tem pessoas que estão pesquisando pelo produto e já querendo comprar. E essas são as primeiras pessoas que você deve encontrar. Você deve pagar para esses meios de comunicação um valor para que elas possam captar
encontrar esses potenciais clientes para você. Depois você apresentar os seus produtos. Então, depois que você se cerca de todas essas pessoas que já têm possibilidade de comprar de você de maneira mais rápida e mais fácil, que seriam as pessoas que você já conhece, que são a lista de contatos que você tem, qual que é o próximo passo? É você conseguir chegar às pessoas que não te conhecem. E aí existe a ferramenta da internet. Existia antigamente, para você ter ideia, quando eu comecei lá atrás, e eu estava investindo em Belo Horizonte, como é que eu fazia para poder captar os clientes? Existia a panfletagem. Eu já fiz panfleto, muito panfleto. Panfleto, aqueles encartezinhos, né, folders, jogava na caixa de correio do cliente. Do cliente não, do potencial, quem sabe, né? E a cada 300, não, a cada 100, 200, 300, eu não sei exatamente quanto mais, que eu distribuía, uma pessoa me ligava. Uma ou outra me ligava, e a cada, assim, 18 pessoas que me ligavam, uma, duas, três fechavam. Então, assim, quase que a cada 500 panfletos, a cada 700 panfletos, ou mais que a gente distribuísse, a cada 1000, uma ou duas pessoas estavam surgindo por ali. Eu deixava na caixinha de correio, tá? Mas hoje em dia já quase que não existe mais esse tipo de atividade. A internet ela se expandiu tanto e ela facilitou tanto a vida das pessoas que o primeiro lugar que elas vão pesquisar é no Google. Ela procurar lá na pesquisa sobre o produto. E quando elas pesquisam lá, você precisa estar lá disponível pagando para que as pessoas te encontrem. Antigamente também tinha aquela telelistas, não sei, aquelas listas das páginas amarelas, não sei se você lembra também. Eu usei isso também, eu cheguei a pagar alguns anúncios nessas listas. E todo ano saía e a gente renovava. Alguns clientes que eu tenho também surgiram daí. Mas depois do passar dos anos, fui perceber que a internet ela ganhava de todo mundo e não valeu mais a pena investir nesses meios. Uma que dava muito trabalho e a gente não conseguia mensurar os resultados, era mais difícil. Mais difícil de mensurar os resultados. A internet é muito mais fácil, você sabe quantos cliques que a pessoa ela faz naquele anúncio, se está interessante, você muda uma palavra aqui, outra ali, o que vai funcionar, o que não vai. E no caso de um panfleto, como é que você imprime 1000 panfletos, que normalmente não é assim, você não imprime 1000 panfletos de uma forma viável, você imprime 10.000 panfletos. Você imprime 10.000 panfletos porque para imprimir 5.000, 10.000 é muito mais barato unitariamente do que imprimir somente 1000. Né? Assim você faz também quando vai fazer cartão de visitas, e que hoje em dia também está ultrapassado. Você faz isso e, no caso da internet, você consegue mensurar. Você consegue ver e mudar uma palavra. Agora, num panfleto, você consegue mudar? Depois você imprimiu 10.000, você não consegue mudar. Você tem que distribuir tudo que tem ali, pagar pessoas para estar lá no sinal. Eu já distribuí também panfleto no sinal de trânsito. E as pessoas às vezes não abrem nem a janela, nem o vidro do carro para poder a gente distribuir. Já fiz muito isso. Eu já fui pessoalmente. Já tive pessoas também que eu paguei para poder fazer isso. E hoje nós temos a maior rua, o maior sinal de trânsito que as pessoas param para poder olhar para você, olhar para o seu anúncio, que é a internet. Então, existe pessoas aí que estão procurando ou não por um tipo de produto ou serviço. E no caso do aquecimento solar de água, a cada 10 pessoas, 4 querem, de uma certa forma, colocar um sistema na casa dele. Talvez não agora, mas o problema é aquelas pessoas, aquelas pessoas encontrarem alguém para poder fornecer os produtos para ela, ou fornecer as soluções, que na verdade produto hoje muita gente fornece e é normal, mas a solução em si, a segurança de um produto específico que vai dar resultado, que vai ficar durável durante alguns anos, então tem tudo isso e eu acho que a gente precisa de estudar melhor e cada vez mais inovar essas estratégias de entregar o resultado, ou seja, o benefício do produto. Outra pergunta aqui, que foi o seguinte: como conquistar meu primeiro cliente com convicção e como trabalhar com a divulgação do trabalho? Foi uma pergunta aqui que foi
Como conquistar o primeiro cliente? Na verdade, o primeiro cliente, ele, como eu falei para você, pode ser muito mais fácil, pode estar muito mais perto do que você pensa. Eu acredito fortemente que o primeiro cliente, ele deve vir mais das pessoas mais próximas de você. Elas são mais fáceis de você vender, elas já te conhecem de alguma maneira. E as pessoas de dentro de casa, os parentes, são aquelas pessoas que tendencialmente vão comprar de você se você já souber trabalhar com isso, se você já tiver treinamento específico, se você principalmente souber como que você faz as abordagens, como que você promete a transformação do produto. O que o produto oferece de bom para essas pessoas? Primeira coisa que eu acho que você precisa é comprar a ideia. É comprar a ideia de que um produto, ou o aquecimento solar de água, ele é um produto que vale mesmo a pena. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, com a Tati, e a gente estava questionando sobre isso. Será que esse tipo de energia solar vai durar muito tempo por conta das outros tipos de energia solar que estão surgindo? E eu falei para ela, olha amor, imagina você tomando um banho de hotel, tá? Um banho de hotel. O que é em comparação a um chuveiro elétrico? O aquecimento solar não é só a redução da conta de luz. Ele é muito mais que isso. Por mais que você gere energia para poder aquecer a água do banho, que vai ser uma energia muito mais cara, porque o sistema de energia de geração ele é muito caro, seja ele da concessionária ou seja ele solar. Digamos caro, que eu falo assim, que é mais caro, ainda vale a pena. Mais caro é você deixar o seu dinheiro na poupança, mais caro é você ficar rasgando dinheiro, você ou seu cliente, rasgar dinheiro com energia da concessionária. E ela é o maior inimigo que você tem hoje dentro de casa. Não sei exatamente quanto que você ou quanto que o seu cliente gasta de energia, mas essa energia ela poderia estar sendo gasta, ou seja, o dinheiro poderia estar sendo gasto de maneiras que pudessem ser mais aplicáveis para as famílias, para que elas possam viver melhor. E o peso da conta de luz está cada vez mais caro. Agora, recentemente tivemos aumento do valor da conta de luz. Agora, se você tiver condição aí de começar a trabalhar com um produto que seja mais inovador, vai ser mais fácil para você encontrar o seu primeiro cliente. Então, primeiramente, se convença de que realmente vale a pena. E como você vai se convencer? Pesquisando. Né? Se você olhar aí, uma pesquisa de hábitos e consumo da Eletrobras, por exemplo, ela é de 2019. É essa pesquisa que eu estou embasando a ideia que 40% das pessoas, ou seja, a cada 10 pessoas, 4 pessoas querem aquecer a água com energia solar. E aí mais 20%, mais 2 pessoas, ou seja, seria 6 pessoas, elas querem dependendo do custo do produto. Pronto, você já sabe que o mercado é bom. Você já sabe que ele cresce. Você sabe que existe um monte de gente aí que menos de, digamos, de 2% das pessoas tem o sistema. Mas as pessoas que têm falam bem e querem indicar para mais pessoas. E é assim que funciona, que eu trabalhei muito com indicação. O primeiro cliente ela é super importante, sim. Por isso que a pergunta aqui que está aqui falando aqui, como conquistar o meu primeiro cliente? E com convicção. E como trabalhar com a divulgação do trabalho. Com convicção, a primeira coisa é porque você precisa de estar convicto de que e como o sistema funciona. De como que ele vale a pena. De quais são os benefícios todos deles. Você não consegue vender para ninguém se você não conhece o produto. De preferência se você tiver o produto em casa. Se você não tiver, você precisa de entrar com depoimentos, com falas de pessoas que têm o produto em casa. Pessoas que já adquiriram, referências na internet. Alguma coisa você precisa de mostrar, ou pelo menos mostrar o porquê do que você está falando. Olha, a conta de luz está custando R$250. A energia solar, o aquecimento solar de água, se ser colocado, vai reduzir pela metade. Você vai economizar quanto? E eu posso instalar para você com uma condição diferenciada e muito mais do que isso, de dar garantia de se não funcionar,
eu te devolvo todo o dinheiro. Você precisa de garantia, dá garantia. Devolver o dinheiro não é só devolver, esperar 7 dias e devolver, que é a garantia legal. Não sei se você sabe, mas a garantia legal de devolução de produto é 7 dias. Que você, quando você compra pela internet, quando você compra, uma pessoa compra de você, enfim, mais voltado aí ao mundo online por telefone. Agora, se for pessoalmente na empresa, não, mas é isso. São 7 dias. E depois você tem que dar uma garantia mais bruta mesmo. Se não funcionar, olha, eu te devolvo todo o dinheiro, sem você, com 14, com 15 dias, com 30 dias, te dou 30 dias de garantia, por exemplo. E a pessoa vai testar. Se ela gostar, ela vai gostar. Eu nunca tive um caso de devolução de cliente assim, pra você ter ideia. Sempre dou garantia. Porque as pessoas elas não querem comprar o produto somente pela economia. E por mais que ele não economize, às vezes 50%, que é a média, se economizar 40%, em média ou mais ou menos, a pessoa vai querer ficar porque tem um banho de hotel dentro de casa. Tem a possibilidade de colocar água na cozinha. Tem a possibilidade de economizar no gás. Tem várias possibilidades aí que se gera de economia e de conforto. Quando a pessoa tem água quente dentro de casa, ela não quer saber mais de não ter. Então é isso que você precisa enxergar e entender. Precisa estar convicto de que, além disso tudo, você está contribuindo para o meio ambiente, que é uma energia renovável, que você não paga, ela é gratuita, é limpa. Então aí sim, você vai começar a ter mais convicção de passar isso para as pessoas, para os clientes. Como é que trabalhar com a divulgação e o trabalho? Como você fazer isso? Você tem uma ferramenta muito boa na mão, que é o seu próprio celular. Você não vai ter cartão de visitas, você vai ter WhatsApp, por exemplo. As pessoas vão anotar o seu número e elas vão salvar o seu número lá. E toda vez que você fizer uma instalação, quando elas estiverem salvo, e você publicar no seu status, por exemplo, ela vai ver lá a sua publicação. E você começa também a criar uma rede social e fazer publicação, trazer as pessoas para poder publicarem, para curtirem a sua página, que são coisas simples, não precisa de você ter um site, uma coisa assim de bicho de 7 cabeças, não. Você apenas precisa de ter uma facilidade para falar com essas pessoas e que elas cheguem até você. Então, essa é a lição de como começar a trabalhar e como você conseguir o seu primeiro cliente. Comece com quem está de casa, comece com as pessoas que estão mais próximas. Comece com seu pai, com sua mãe e tenha convicção de que é o melhor e dê garantia. Procure parcerias com essas pessoas. Elas estão mais aptas a fazerem com você esse trabalho, está pelo menos receber a opinião e querer seguir em frente mais facilmente do que as pessoas que não te conhecem. Vamos lá aqui. E aí tem mais gente que pergunta, muita pergunta aqui, como conquistar meus clientes? Como conseguir clientes já que não tenho experiência em vendas? Essa pergunta aqui é boa. Como é que você vai conseguir clientes já que não tem experiência em vendas? Olha, eu não sei se você já parou para poder pensar, mas vendas, a atividade de vendas, ela parece ser, para quem não conhece, difícil. E muita gente fala que não gosta de vender, e outras pessoas falam que não gosta de vendedor. E as pessoas que falam que não gostam de vendedor, é porque ela pegou experiência ruim com vendedores. Elas receberam mesmo vendedores que simplesmente queriam empurrar os produtos de alguma maneira para elas. E os vendedores que foram vender, eles não souberam que o importante não é vender o produto, é fazer com que o cliente compre o produto. Ou melhor, compre a ideia. Porque quando o cliente comprar a ideia, ele compra o produto. E o produto é só um meio para se fazer aí a execução, ou seja, a transformação do que aquele produto está se propondo naquele momento. Então a primeira coisa que você precisa saber é que você não vende produto. As pessoas não querem comprar. Na verdade, as pessoas não querem comprar produto, tá? E elas não querem que você venda para elas. Olha que legal.
elas querem comprar, né? Comprar. É um pouco diferente, é um pouco... se a gente for parar bem aqui, parece que eu estou falando uma coisa meio estranha, né? Mas pense bem aí. Já parou para poder pensar quando chega aquele vendedor, né, te oferecendo um monte de coisas? Né, eu já morei muito assim, em casas, e as pessoas... Hoje eu moro em apartamento, mas eu lembro que muitas vezes que eu estava em casa, algumas pessoas passavam na porta e batiam mesmo, oferecendo alguma coisa. Era vendedor ambulante oferecendo vassoura, oferecendo pano de chão, qualquer coisa nesse sentido. São produtos. E aí, a primeira coisa que eles ofereciam era o produto lá na mão delas. E não ofereciam o benefício. E na verdade, quando eu estou falando em relação a você não vender, mas você fazer com que as pessoas comprem de você, é um pouco diferente. Porque quando você quer vender um produto, você oferece um produto e ponto. Quando você quer vender um serviço, ou você oferece um serviço, mas quando você quer que o cliente compre um benefício, você pergunta, você questiona, você avalia o que ele precisa de verdade. O que ele aspira. O que ele vai buscar uma solução para isso. Existem muitas pessoas querendo comprar a todo momento. Mas existem muitas pessoas querendo loucas para poder vender. E a ideia é que não é só vender o produto, vender o benefício. Isso que eu queria que você fixasse aí e aprendesse de que o mais importante nesse momento é você entender a lógica de que a experiência de vendas, ela não nasce de uma hora para outra. Mas na hora que você vai oferecer um produto para um cliente, quando você for fazer a ideia de que essa pessoa quer comprar alguma coisa, você precisa de, primeiramente, perguntar para ela. Perguntar para ela algumas coisas relacionadas aos benefícios. Aos benefícios em si do produto. No aquecimento solar, por exemplo, o que você tem que perguntar para ela? Perguntar para ela o que é, quanto que ela gasta na conta de luz. Você precisa de entender as dores dela. Quais as dificuldades que ela tem em casa. Ela tem dificuldade para poder pagar a conta? Ou simplesmente ela tem vontade de juntar um dinheirinho a mais para fazer uma viagem na praia? Para sobrar um dinheiro para poder comprar um presente de Natal mais legal para o marido, para a esposa, para o filho? Colocar um filho na escola, ganhar mais um dinheiro para isso? Uma escola diferente? É isso que você precisa saber dessas pessoas. E assim oferecer o benefício do que vai ser tratado. Um aquecimento solar vai economizar e vai gerar renda, vai gerar dinheiro. E o que essa pessoa precisa de saber? Que existe uma solução. Né? Que existe uma solução para ela. Só muita luz aqui. Existe uma solução para ela nesse sentido. Então, ninguém gosta de comprar produtos. E o mais interessante é que as pessoas comprem de você, e não você venda para elas. É engraçado isso, tá bom? Então a ideia é essa. Não é bicho de sete cabeças as vendas. E você que está aí na sua na análise, qual foi a sua primeira conquista de vendas que você já fez? Não vai me falar se você nunca trabalhou com vendas, que você nunca conquistou uma venda específica. Quando você se casou, você se vendeu para aquela pessoa. Você vendeu para sua esposa, para seu marido, não sei. Enfim, você conquistou o coração. E aí ocorreu a venda da ideia. Você se mostrou bem, se maquiou, se penteou o cabelo, não sei. Você marcou um encontro, mostrou a família, mostrou os dotes, né? E aí você fez uma venda. Como que é fácil vender se você tem o foco no que a outra pessoa está buscando? O que a outra pessoa estava buscando do outro lado lá? Uma família, filhos, carinho, enfim. Seja o que for, você conseguiu ter sucesso. Se você é casado, aí você sabe. As vendas elas surgiram de muitos anos atrás, lá pela época das cavernas. Se for olhar bem.
Então, basta você oferecer algo, alguma coisa de interessante e que vá satisfazer um desejo ou uma necessidade. Oferecer um benefício para que a pessoa fique feliz. E aí isso vai ser mais fácil para você vender. E tem mais perguntas aqui, as pessoas falam muito sobre conquistar novos clientes. Como conseguir muitos clientes pelas redes sociais? Tem uma pergunta legal aqui. Como conseguir clientes, muitos clientes pelas redes sociais? Você precisa, na verdade a rede social ela é uma forma de você levar a ideia para as pessoas que estão por aí. Mas existe uma forma de você conseguir clientes nas redes sociais, mas ela é paga. Você precisa pagar isso. Fazer uma campanha, ativar anúncios, você publicar vídeos que sejam interessantes, que vá ao encontro da parte de economia, da parte de conforto, ou simplesmente fazer anúncios para pessoas diversas. Anúncios criativos mesmo. Anunciar que você está ali na área. É essa maneira. Mande sempre engajado, fotos dos seus serviços, dos seus produtos. Buscar depoimentos de pessoas que você já atendeu. E publicar. E impulsionar e pagar para distribuir. O que é pagar para distribuir? Você pôr dinheiro lá no Facebook, por exemplo, para que o vídeo da pessoa que você atendeu chegue lá nas pessoas. E você depois faça uma divulgação para aquelas pessoas que assistiram aquele vídeo. Isso dá para poder fazer e é possível fazer, tá? Então, só seguindo aqui a pergunta, como conseguir os clientes, como conseguir aprender a trabalhar nesse ramo. É outra pergunta aqui, como que eu consigo aprender a trabalhar nesse ramo de negócio, que é o aquecedor solar, como um veículo para conseguir aí aumentar a sua renda em 4.000, trabalhando 4 dias. Como é que você faz isso? Como é que você consegue aprender a trabalhar? Você precisa de se treinar, aprender com quem sabe, fazer cursos. Eu, pessoalmente, eu tenho treinamentos que periodicamente eu lanço para ajudar pessoas a conseguirem resultado com isso. Eu consigo fazer isso, eu faço isso, até uma forma de eu ajudar mais pessoas possíveis que querem ter resultados. E se você está gostando, inclusive, desse conteúdo, eu queria te pedir para poder dar seu like aí, compartilhar aí com seus amigos. Eu queria te pedir para poder também ficar atento às nossas publicações, que de volta e meia a gente publica alguma coisa que pode ser novidade, inclusive tem a ver também com esses nossos treinamentos, tá? Então fique de olho aí, que a gente vai publicar algumas coisas. E aí entra você aprender com quem sabe. Então, eu já treinei muitas pessoas, tem muitos alunos que têm resultados. Eu tenho aí pessoas que ganham mais hoje, trabalhando sozinha mesmo, com algum apoio de vez em quando de um ajudante ou outro, de 7 a 10 mil reais por mês. Outras pessoas que têm o aquecimento solar como complemento, e na verdade a maioria delas tem o equipamento de aquecimento solar como complemento da renda. Não necessariamente só o negócio próprio, somente o produto. E eu acho isso interessante. E vamos andar aqui para você aprender a trabalhar treinando mesmo. Treinando é você, de certa forma, gostando do que você faz e se divertindo também. Divertindo com os amigos, com os clientes. Muitos clientes podem se tornar seus amigos. Eu tenho uma série de pessoas que eu conheci dessa maneira, visitando, conhecendo, tendo contato. E assim, tendo também os resultados que eu adquiri durante esses anos aí, tá? Tem mais pergunta aqui que eu queria responder, mas tem muita pergunta aqui voltada para essa questão do ramo. Como entrar no mercado? Como entrar no mercado? Como entrar no mercado, primeira coisa que eu acho que você precisa entender, que você precisa de saber, e você, para entrar no mercado de aquecimento solar de água, e ter aí a ideia de você ter uma renda extra de 4.000 por mês, trabalhando 4 dias, é você tendo foco. Foco, o que é foco? E aí eu falei da questão do alvo, lá agora há pouco nessa live aqui, mas o alvo
ou o local onde você quer chegar, ou o foco tem a ver com a lanterna, né? Uma lanterna mesmo. Quando você tem uma lanterna, você liga a luz e ela bate o seu foco de luz bem no lugar específico que você for atirar a lâmpada, é porque você quer visualizar aquele ponto específico. Um farol de um carro tem focado as suas luzes para a estrada. E da mesma maneira você precisa ter foco para resultados, para que você consiga não ficar olhando para o lado. O que é não olhar para o lado? Se você for focar em conseguir o seu primeiro cliente, vá atrás dele ao máximo e consiga esse primeiro cliente, feche a sua primeira venda. Siga todo o passo a passo, faça as ligações, faça os contatos com as pessoas que estão na sua lista de contatos mesmo. Faça uma lista de 100 pessoas, ligue para essas 100 pessoas, selecione as principais que gastam mais na conta de luz e começa a apresentar os benefícios do produto. Tenha foco, tenha determinação, principalmente o foco, direcionamento. Não fique apontando para tudo quanto é lado, não. Não fique começando aí, agora, no mercado, e ficar aí mexendo com um monte de coisa. Se você não se especializar na área, se você não treinar, se você não fazer um curso, se você não se tornar especialista, como que os clientes, como que as pessoas vão ver você? Como mais ou menos? Como meio lá, meio cá? Como medíocre? Eu acredito que não é isso que você quer. Você quer se tornar referência na sua cidade, no seu bairro. Você quer conseguir resultado por meio das pessoas acreditarem em você. Elas começarem a falar bem de você. Falar de uma para as outras que você trabalha bem, que você é uma pessoa esforçada, que você não mede esforço para ir lá atender. Eu estava conversando com o Fernando, tem um cliente que ele atendeu outro dia, que ele falou comigo, Fernando de Turvolândia, eu sempre estou falando o nome dele aqui porque eu acho que ele é um exemplo de pessoa de determinação, de referência. Ele conseguiu cerca de 30 indicações de apenas um cliente que ele atendeu, que por sinal é parente. Ele conseguiu 30 indicações. E uma ligação desse cliente lá, que às vezes fez para ele lá às 7, 8 da noite, por uma situação específica do produto, ele foi lá resolver para ele. Ele não mediu esforço para isso. Estava olhando aqui hoje, eu passei na frente da portaria do meu condomínio aqui e estava parado um chaveiro num carro tipo Fiorino, né? Fiorino não, o carro era um Uno, um daqueles quadradinhos antigos. O chaveiro estava parado lá fazendo o trabalho dele, com a porta-mala aberta e com o torno, a morsa, né? Que prende a chave, grudado lá naquela parte da tampa traseira do carro. E ele lá fazendo o serviço dele. E aí eu passei assim, olhei e vi escrito no carro chaveiro, por isso que eu entendi que ele é chaveiro, né? E escrito 24 horas. Nossa, eu pensei assim na hora, 24 horas. Esse cara deve trabalhar pra caramba, né? Mas ele deve cobrar por isso também. Com certeza, na hora que a pessoa chamar 1 hora da manhã, 2 da manhã, chamá-lo para poder resolver um problema na porta do carro que fechou, né, alguma coisa assim, certamente ele deve cobrar caro, deve cobrar uma visita de R$200, deve cobrar R$300, não sei quanto que cobra. Mas ele não mede esforço, ele colocou lá 24 horas. Tudo bem que você não precisa fazer isso. Mas quanto melhor, quanto mais você tratar bem os seus clientes, quanto mais você dar estabilidade para eles, mais eles vão dar referência para você, para poder indicar para outros clientes. E assim é a minha dica aí de você que quer entrar no mercado, entrar com foco, com sabedoria, para fazer o melhor que você puder. Para você conseguir os seus primeiros clientes e tê-los como referência. E assim vai, não é só os primeiros clientes, mas todo cliente que você atender como cliente único, que é aquele que vai te dar o seu resultado e que vai pagar a sua conta. Há alguns livros que eu já estudei muito na administração que falam que o cliente ele tem que ser rei. Ele é rei. E algumas pessoas falam assim, olha, cliente sempre tem razão.
E eu já ouvi falar numa frase disso aí, que o cliente tem sempre razão, e tem várias frases prontas, e uma frase também que, assim, para quebrar essa frase pronta, é assim: o cliente tem sempre razão desde que ele tenha razão. Então, se tiver razão, se você achar que ele tem razão, e na maioria das vezes ele tem, você atenda da melhor forma possível, faça o melhor. E mesmo que às vezes ele não tenha razão, se você conseguir atendê-lo, superar a expectativa, possivelmente ele vai te indicar para mais pessoas. E é isso, terminamos aqui a nossa live de hoje, falando pra caramba, insistindo sobre a questão do mercado, falando sobre a questão de como você conseguir bem os seus clientes, mais fácil começar no mercado, conquistar clientes, mesmo sem experiência. Essa foi o nosso recado de hoje. Se você quiser participar do nosso projeto de mentoria, na hora que for entrar é só apertar o botão enviar solicitação, por exemplo. Envia a solicitação, clica em solicitar, na hora que você entra, e pode participar comigo aqui. Tá bom? E é isso. Gostaria de agradecer por estar aqui. E a gente vai se ver aí então. Até breve. Até breve. Até mais. Até o próximo. Na próxima live. Próxima mentoria aí. Tá bom? Grande abraço. Nos vemos até breve. Valeu!